Pronto. Ok. Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar, então, nosso encontro alusivo, né, à Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, organizado aqui pela Regional Centro-Sul e equipe NAPS. Também vamos receber hoje a professora, doutora, eu quero ler aqui, a gente estava conversando, ela fez uma apresentação breve aqui, mas eu faço questão de ler para relembrar. Foi minha professora, minha tutora na pós, a professora de Cleia Mascarenhas, né, ela atualmente é coordenadora do Núcleo de Educação Especial Inclusiva, psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, doutora em Ciências da Saúde da Criança e da Mulher, mestre em Educação pela UERJ, entre outras tantas coisas, né, Edicleia? Excelente receber você aqui hoje, muito obrigada, sei que a sua agenda é sempre muito lotada, eu brinquei aqui agora que você tem mais uma função agora, que é ser vó, né, então a gente tem que se organizar bastante para ter esse momento com você. E aí eu passo a palavra para a Mirela, que é a nossa diretora regional, e antecipadamente agradecendo a todos que estão aqui, né, são colegas professores de sala regular, que atuam com alunos da inclusão, né, alunos com deficiência, professores de sala de recurso, coordenadores, já vi alguns aqui da minha área, que é a Paraíba do Sul. Mirela, por favor, bom dia. Bom dia, obrigada, Maria Helena. Eu quero iniciar aqui a minha fala parabenizando, né? Parabenizando a esse time presente nesta manhã, onde vamos nos debruçar de um tema tão importante, né? Essa semana aí que a gente trabalha dentro do nosso território nacional, a pessoa com deficiência, o que as escolas estão, né, se mobilizando, mergulhando, estudando, buscando, né, fazer sempre o seu melhor para acolher a inclusão. E isso é muito importante. E isso traz para a gente o reconhecimento do quanto a educação ela é transformadora. E vocês que estão aqui hoje, né, a equipe regional Centro-Sul, os nossos 10 municípios, hoje em especial Paraíba do Sul, professores que estão na ponta junto a esses alunos, né, sob a orientação e sob o apoio desse time NAPS, que é uma equipe tão importante. Nós temos muito orgulho aqui na Regional Centro-Sul de ter um núcleo tão dedicado. Então, Maria Helena, Fernanda, eu acho que Márcia também está, todos os demais que colaboram e que buscam construir de fato, uma escola aberta, uma escola que faz da inclusão o seu ponto assim, forte, né? Porque não é uma inclusão feita apenas como protocolo para atendimento de lei, não. Vocês se desdobram e a gente tem muito orgulho em acompanhar. Quero aqui agradecer a professora Edicleia, professora doutora, que já conversou um pouquinho conosco, que traz aí uma fala muito acolhedora, e a gente está, assim, com bastante expectativa de aprender um pouco mais, né, de construir mais saberes sobre a inclusão. Muito obrigada, professora, por estar aqui conosco, e a nossa regional segue aí com a nossa coordenadora de ensino, a professora Roberta Portela, que também fortalece esse time, que acompanha, né, e que se faz aí muito presente nessa grande ciranda que é a Regional Centro-Sul. Muito obrigada e que tenhamos aí uma manhã com bastante saberes, né, com muitas trocas. Obrigada, Mirela. Quero também aqui agradecer, né, eu acho que é uma manhã, acima de tudo, de muito reconhecimento por todo o trabalho desenvolvido por essa equipe maravilhosa, a qual eu coordeno, a equipe NAPS da Centro-Sul, uma equipe que é referência. Nós temos aí, né, através do acompanhamento deles, os professores de sala de recursos também, professores maravilhosos, que desempenham um trabalho muito diferenciado, né, nas suas unidades escolares, trazer essas temáticas para os nossos professores, coordenadores, numa semana como essa, é de suma importância. A gente reservar um momento para estar ouvindo uma pessoa, né, como Edicleia, que em pouco tempo aqui já conversando conosco, mostra, além de todo o conhecimento, um carisma, né,
algo que conquista a gente e que a gente não cansa de ouvir. Tenho certeza que será uma manhã muito produtiva, que a gente possa aí usufruir o máximo possível da fala da Edicleia e, no final, abrir, né, também para as contribuições, porque eu acho que a gente, num momento como esse, a gente aprende, mas a gente também traz um pouquinho da nossa bagagem, né, e soma com os nossos conhecimentos. Na realidade, é uma troca. Então, mais uma vez, agradecer a todos aqui presentes, aos coordenadores, professores que reservaram aí esse momento, que a gente sabe que em meio a um turbilhão de ações que desenvolvem na escola, param para realmente reconhecer a importância que é um momento como esse. E parabéns pelas ações desenvolvidas nas unidades escolares. A gente iniciou ontem e ainda tem muita coisa aí para acontecer. Então, Edicleia, passo para você, já aí desejando o melhor para a nossa manhã. Bom dia, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui a convite de Paraíba do Sul para me encontrar, né, com professores da rede, nesse momento da rede estadual. Agradeço às professoras Maria Helena Fernandes, professora Roberta Portela e professora Miriana Miranda pelo convite e pela oportunidade de estar nesse momento tão importante, que é um momento, é uma semana dedicada à celebração do educador especial, né? E também falar da minha alegria, porque tenho 40 anos como servidora pública do Estado do Rio de Janeiro, e iniciei em 1982 minha carreira, né, enquanto servidora pública do Estado, como professora de sala de recursos de uma escola estadual, Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, em Duque de Caxias. Depois eu fui compor, naquela época, ETRESP, Equipe Técnico Regional de Educação Especial, agora são núcleos, naquele momento se chamava de ETRESP, mas era um trabalho similar, dentro, é claro, do modelo da educação especial da década de 80, e da rede estadual, como servidora pública, não saí mais. Depois eu ingressei na saúde como psicóloga, então fui psicóloga da saúde mental durante um tempo, tanto em espaços de ambulatório como em hospital, e depois, em 2003, já após meu doutorado em ciências pela Fiocruz, eu ingressei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, novamente como professora, dessa vez do ensino superior. Então, são 40 anos de trajetória na rede Estado, do qual me orgulho muito. Já de antemão parabenizo todos os colegas, né, as colegas da gestão, os professores de salas de recursos, os professores do núcleo, pelo belíssimo trabalho, importante trabalho, para as nossas crianças e famílias, né, do Estado do Rio de Janeiro. Bom, então hoje o tema que me foi proposto foi sobre planejamento educacional individualizado, possibilidade de aprendizado. Aí eu gostaria de fazer também a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de 61 anos, cabelos grisalhos, estou com uma trança, um vestido vermelho estampado, batom vermelho, headphone branco. Então, vou fazer uma descrição dessa imagem, justamente para começar já a mobilizar, né? É um fundo com alguns lápis, vermelho, verde, cor de abóbora, e à esquerda tem algumas imagens, uma criança que supostamente são só os braços, né, de uma criança escrevendo com lápis, depois uma escrita em braille, aí já não mais com lápis, mas com a pulsão, né, e uma reglete de mão, abaixo um menino escrevendo com uma boca, e ao lado um pezinho escrevendo as letras, justamente para mostrar que existem formas variadas, né, de se aprender, existem formas variadas de expressarmos através do nosso corpo, da nossa cognição, do nosso pensamento, as nossas relações com o mundo. O ser humano, ele é sempre um ser aprendente, a gente já aprende já dentro da barriguinha,
esse feto já está aprendendo, o seu primeiro aprendizado é quando nasce, que é começar a respirar por ele mesmo, não é? Enfim, se coordenar nesse novo ambiente. E a partir daí nós seguimos aprendendo, sempre como aprendendo. Então, aprendizagem é sempre potencialidade, é sempre possibilidade, em qualquer idade. Muitos de vocês devem trabalhar com educação de jovens e adultos. Então, é a partir dessa ideia, né, das diversas formas de te aprender, das diversas formas de expressar as possibilidades, e aí, né, nós vemos as diversas possibilidades da escrita sendo expressas com diferentes partes corporais, que a gente inicia a nossa palestra. Acima nós temos a logo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma tocha, e o símbolo do meu núcleo de educação especial inclusiva, o nosso núcleo, que são bonequinhos de mãos dadas na cor azul. Podemos passar. Bom, em termos, né, de legislação, nós temos vários documentos norteadores que, às vezes, os professores perguntam, mas onde o plano está regulamentado? Primeiro, na Constituição brasileira, na própria Lei de Diretriz e Base, o artigo 59, capítulo 5º, ele é totalmente voltado para a educação especial, para as garantias das adequações. O plano educacional ele é uma adequação. Quando nós trabalhávamos com o conceito dos parâmetros curriculares, né, que foram propostos em 98, também mencionados os direitos, as normativas do Conselho Nacional de Educação, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, né, que é a lei que faculta a toda a questão, né, do atendimento às pessoas com deficiência. Eu costumo dizer que eu sempre uso a LBI junto com a LDB, porque a LBI ele é mais expressa para as pessoas com deficiência, mas quando eu falo de público da educação especial, nós temos que também incluir os nossos alunos com altas habilidades, superdotação. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela trata especificamente, né, da questão da deficiência, e o ABNCC, né, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular de 2018, que também norteia e também indica o PEI como um instrumento normativo para esse acompanhamento diferenciado do público da educação especial. Mas, mesmo a partir de tudo, né, que a gente tem pensado e falado sobre as necessidades e especificidades do nosso público da educação especial, nós ainda precisamos superar o paradigma da normalidade, né, que é aquela curvinha normal, onde você não pode estar muito acima, nem muito, né, muito abaixo. E nós precisamos, e nós que somos educadores da educação especial, o tempo inteiro nós estamos nas escolas, nas avaliações, pontuando essa necessidade. Eu gosto do Tonucci, que é um pedagogo, um chargista, que ele tem uma charge que eu gosto muito. O nome dessa charge é avaliação. Então, você tem a foto ali em cima de um menino, né? Luiz é vivo demais. Depois, uma menina meio descabeladinha. Ana é desorganizada. Pierre é abúlico. É a foto de um menino, né? Com uma expressão, um pouco como se estivesse prestando atenção. Henrique é deficiente. Carlos é caracterial. Luísa, tímida demais, Maria, mal educada, só José normal, assinado a professora. Então, nós vemos nessa charge o rostinho de José olhando para a sua professora. E vocês podem observar que o rostinho deles é exatamente igual, José e a professora. Quer dizer, a professora atestando, né? E quando a gente falar professora, é escola, né? No seu sentido, né? Que é uma questão crítica. Então, eu considero normal os próximos, os que são iguais, em todas as suas formas, né? Na identidade
na possibilidade de expressão, nas possibilidades de aprendizado, na língua, enfim. Então, ainda esse modelo de normalidade, ele precisa ser o tempo inteiro revisto e reconstruído na escola. Lembrando, né, daquelas fotos que eu trouxe para vocês, das diversas possibilidades, né, que temos em relação às formas, né, de aprendizagem. Podemos passar. Então, alguns conceitos sobre PEI. Esse eu trago um conceito nosso, né, construído, né, junto com Vieira. É um documento global diferenciado de ação coletiva, que compreende todos os registros dos recursos e das adaptações necessárias para a inclusão dos alunos da educação especial. Lima delineia o PEI como um instrumento de trabalho que respalda o aluno com respostas educativas específicas adequadas. Pereira é um registro daquilo que já foi conquistado pelo aluno, constituindo-se como uma forma de parâmetro e reflexões dos educadores. Nós podemos, né, nós vamos ver muito mais conceitos, né, vários, né, pesquisadores que lidam com a educação especial irão discutir os conceitos. Mas o que nos traz, né, a forma mais pontual é que o PEI ele é um documento importante, necessário, ele é um instrumento investigativo, ele não é só um instrumento avaliativo, mas ele é um instrumento que deve instigar a investigação, né, sobre esse aluno e, sobretudo, em relação às possibilidades, às potencialidades, às adaptações e adequações necessárias. Podemos passar. Na identificação, é importante as informações fundamentais, né, do aluno, os dados da família, entrevistas com responsáveis, né, e outros. Quer dizer, nós temos a própria Lei Brasileira de Inclusão, ela vai falar sobre a questão do acompanhante, o atendente. Então, nós temos, muitas vezes, o nosso aluno, ele passa uma parte do tempo não só com a mãe, né, com o pai, mas com algum outro cuidador. Então, a importância de todos esses olhares, né, que são os olhares sobre as pessoas que cuidam, né, que cuidam dessas crianças, desse jovem. Eu trabalho com investigação de uma escala, na escala CIS, onde nós ouvimos todas as pessoas envolvidas no processo educacional. Às vezes, uma das pessoas que cuida, às vezes é uma avó, ela tem, às vezes, uma informação interessante para passar, né, sobre o nosso aluno. Então, esse portfólio inclui também a avaliação escolar, programa de ensino e os registros. E aí eu tenho umas fotos que eu coloquei ali, um registro de uma escrita da criança, né? Eu posso ter vamos imaginar que eu tenha uma criança que já esteja numa fase de construção da escrita, né? E aí eu pergunto assim, qual o enfoque teórico? Porque nós precisamos ter um olhar, que eu costumo dizer, não é? A teoria, ele é o nosso óculos, não é? O enfoque teórico. Ele é o óculos sobre o qual eu vou poder identificar e acompanhar o desenvolvimento, né, do meu aluno. Então, ali eu tenho uma foto característica de quem, por exemplo, trabalha com uma perspectiva psicogenética da escrita, né? Então, quem não trabalha com essa concepção psicogenética, tem um monte de rabisquinhos ali, né? Coisas que não são letras. Mas quem trabalha, por exemplo, dentro de um enfoque psicogenético, já vai ver pseudoletras, né, misturadas com letras, quantidade mínima de letras. Então, um pequeno pedaço de papel com registro da criança, ele pode, ou do jovem, ele nos traz, dependendo do olhar teórico que temos sobre desenvolvimento humano, uma série de reflexões e sobre o momento atual. Abaixo, eu tenho uma prancha de comunicação, eu quero.
pode ser que essa criança, ou esse jovem que eu estou avaliando, ele já esteja no momento de construção da escrita. Eu posso ter um que não, ele está no momento ainda da construção dos processos de comunicação e que não tem uma linguagem verbal. Então, eu trabalho com comunicação, no caso, é uma prancha de comunicação alternativa, que também pode ser feita de várias formas, aí é uma das formas, né, de se propor uma prancha de comunicação. Então, eu quero, e aí é a partir dali que essa criança nomeia e aponta o processo de comunicação. Então, eu tenho, desse exemplo, né, desse portfólio, dois momentos, né, diferenciados, que não são melhores nem piores, mas são momentos diferenciados de um sujeito que está na escola, e que está na escola para organizar o seu processo, né, de aprendizagem, continuar o seu caminho, a sua trajetória. Então, o enfoque teórico, ele é fundamental. Às vezes, esse enfoque teórico, ele pode ser um limitador, ou ele pode abrir espaços para que eu possa ter leituras sobre esse aluno que antes eu não tinha. Certamente não vai ser aqueles enfoques teóricos pautados numa visão de normalidade, mas enfoques teóricos onde o caminho seja o desenvolvimento humano e o desenvolvimento daquele aluno, não é? Que só pode ser comparado com ele mesmo, né? A importância do portfólio é porque eu comparo esse aluno com ele mesmo, no seu processo, né, de crescimento, de amadurecimento, de aprendizagem, a partir, né, do que também esse PEI propôs como objetivos para esse aluno. Pode passar. Então, um dos pontos fundamentais é o levantamento pedagógico. E costuma, às vezes, quando eu, às vezes, estou em um grupo de professores, eu brinco assim, né? Quem tem alunos com problemas de aprendizagem, aí vários vão levantar. Quem tem alunos com habilidades? Aí um ou outro, né, levanta. Então, um dos pontos, quando nós trabalhamos a partir de uma desconstrução de um modelo normalizador, é identificar habilidades e potencialidades. Todos nós temos pontos fortes. Todos nós temos pontos fortes. Por exemplo, se nós fôssemos pensar assim, vamos pular corda, né? Qual é o ponto forte inicial que cada um tem para pular corda? Eu consigo já pular corda, né? Eu consigo dar uns pulinhos. Eu seguro a corda, eu não consigo jogar a corda, mas eu vou com a corda até a frente, depois eu dou um pulo sem levantar. Então, todos nós temos pontos fortes, são os pontos iniciais. Então, eu não posso comparar o ponto forte inicial de um com o ponto forte inicial de outro. Então, identificar habilidades e potencialidades é fundamental. Imagina, você vai iniciar um planejamento, isso não estou falando só dos alunos especiais, estou falando de todo, justamente com aquilo que a gente não sabe. Óbvio que a tendência é o quê? A gente se desinteressar por aquele, né, por aquele aprendizado. Muitos de vocês, certamente, devem ter experimentado isso na vida, de não se interessar por um determinado campo de conhecimento, porque às vezes o professor começou muito acima e você acabou se sentindo incapaz. Então, começar por habilidades e potencialidades, interesses, capacidades, é fundamental. E aí, eu trago uma foto, né, do modelo teórico do Vygotsky, que é a zona de desenvolvimento, né? Do lado esquerdo tem a foto do Vygotsky, à direita tem o desenho de uma ponte que liga, né, duas partes, né? Não é um rio, mas seriam, né, duas montanhas, e a ponte ligando. Então, o saber atual está lá do lado da ponte, que é a zona de desenvolvimento
real, é o que o aluno é, né? É o que o aluno tem. Vamos lá para o primeiro desenho. Eu não tenho mãos nem pés, eu tenho boca. Ah, eu sou ótimo. Ele pega tudo com a boca, então ele vai escrever com a boca. Ou ele não tem braços, nossa, mas ele tem uma habilidade incrível, né? Com o pé. Ele desenvolveu habilidades com o pé porque é a parte do corpo que. Então, é o real é o que eu sou, é o que eu estou, é o que eu, daquele meu ponto, né, diante daquele momento do conhecimento. O outro lado é o potencial, é a parte que eu tenho que chegar do outro lado, né? Do outro lado lá das montanhas. E a ponte é o proximal. Aí está escrito mediação. Aí está o nosso papel. Inclusive, atualmente, vem se utilizando muito o termo mediador. Vamos contratar o mediador, usando somente o que seria pela LBI, profissional de apoio pedagógico, como mediador. Na realidade, o mediador, ele é qualquer pessoa do processo, né, que está envolvido no processo educacional desse meu aluno. É o professor da classe comum, é o professor de sala de recurso, é o familiar, é a merendeira, né? A merendeira, ela é a mediadora. Dá o exemplo de uma criança que precisa controlar o processo de alimentação. Então, aquela mediadora é fundamental naquele momento, né, na escola, onde ela vai, né, desenvolver aquele trabalho, né, com a criança. Às vezes a gente tem crianças que têm compulsão para alimentação, então você orienta, coloca menos, se ele repetir, ele não vai ter uma sobrecarga alimentar. É o porteiro também da escola, né? Então, a escola ela é um projeto educacional, né? Ela é um projeto, é o professor da sala de leitura. Todos da escola são profissionais que estão ali para o trabalho educacional, né? Um porteiro, ele tem uma pessoa que é responsável por receber os alunos, né? Ele tem um papel também educacional. Então, a mediação, ela é um processo envolvido por todos da equipe, né, da equipe escolar. E mais necessariamente, né, para aquele grupo que vai estar construindo essa ponte. Se nós colocarmos, por exemplo, essa zona, né, de desenvolvimento potencial muito longe, o que vai acontecer? A ponte não vai conseguir chegar até lá. É quando, muitas vezes, eu proponho conteúdos ou proponho objetivos que não são alcançáveis naquele momento. E aí a gente acaba se desencantando com o aluno, a família também, o próprio aluno, porque eu estou propondo objetivos que naquele momento não estão adequados àquele momento, né, real daquele aluno. Na realidade, o processo inclusivo hoje, nas classes comuns, como a gente às vezes acompanha em alguns locais, ele é basicamente físico, é estar na mesma sala de aula. Estar na mesma sala de aula não significa que estejamos incluídos, né? Incluídos naquele projeto educacional, naquele momento, para aquele grupo de alunos e para a especificidade de cada um. A segunda parte, quer dizer, trabalhando após entender quais são as habilidades, a potencialidade, os pontos fortes desse aluno, qual é a zona de desenvolvimento real, será que aquilo que eu estou propondo, como é que eu vou fazer esse trabalho para que ele chegue do outro lado? Aí nós vamos começar a discutir, verificar os conteúdos conceituais necessários, os procedimentais, os atitudinais. Né? Às vezes eu observo, por exemplo, casos, né, de crianças incluídas, né, os jovens em classe comum, com quadros, né, por exemplo, de autismo, com hiperatividade, cujo ambiente educacional ou da sala de aula é ruidoso, extremamente complexo de
estímulos sensoriais, que faz com que a criança ou o jovem tenha necessidade de sair, né, da sala, né, por tal é a dificuldade de adequar o espaço, né, adequar as atividades, adequar para o aluno. Então, esse é um conteúdo atitudinal. Por que esse aluno está tomando essa atitude, né, de querer sair, ou às vezes até uma atitude que é vista como uma atitude violenta? Muitas vezes o aluno ele não tem comunicação verbal, ele vai se comunicar pelo corpo. Então, todos esses pontos precisam ser analisados. E os objetivos educacionais a curto, médio e longo prazo, ele é fundamental, né, sobretudo para alunos, né, público da educação especial. Muitas vezes eu preciso reduzir o número de objetivos, ou para aquele ano letivo, equacionar quais são os objetivos ideais para esse aluno, que muitas vezes não serão os objetivos para a maior parte da turma. Nós mesmos, né, quando estamos num processo de aprendizagem de uma determinada disciplina, de um conteúdo, nós vamos ter aqueles que aprendem plenamente, 100%, outros aprendem 70%, outros aprendem 50%. Isso é natural na questão, né, das aprendizagens, das potencialidades humanas. Para os nossos alunos públicos da educação especial, essas questões são muito mais prementes. Podemos passar. Como é que esses atendimentos eles são, não é, organizados, não é, das diversas formas? Então, nós temos, basicamente, hoje aqui no grupo, né, que são as ofertas de apoio. Nós temos o AEE, que são as salas de recursos. Nós temos também a mediação dentro da sala, né, da sala regular, mas essa mediação precisa ser feita com um profissional também, né, também qualificado. Nós temos aí as classes hospitalares, né, domiciliares, que também são formas de organização do atendimento. Aí eu tenho duas fotos, uma foto de uma sala de recursos e, ao lado direito, uma foto de uma classe hospitalar do Hospital do Pará, Hospital Otávio Lobo. Por que eu coloquei essa foto? Porque hoje nós temos também, né, vivenciando uma discussão, e aí não é especificamente do público da educação especial, mas é um público de crianças, jovens, até adultos, com necessidades específicas em saúde, e que agora também estão atendidos, não necessariamente pela educação especial, mas atendidos pela educação básica, né, previsto no artigo 7º da Lei de Diretrizes e Bases, que são os atendimentos em classes hospitalares e domiciliares, o direito à oferta desse serviço aos alunos da educação básica, então, lá desde a educação infantil até o ensino médio. É um outro desafio também que as gestões têm, inclusive as gestões das redes estaduais, porque o Estado ele responde também até o ensino médio, e que também são formas de garantia do direito à educação e que também demandam de planos de educação individuais. Escolas e classes bilíngues, não é? São as classes para alunos surdos, as clínicas e escolas de autistas, que muitas redes já possuem, essas clínicas e escolas, que são espaços, né, de suporte para alunos com autismo, sobretudo para aqueles casos que demandem, né, necessidades de adequação voltadas às questões comportamentais, à questão da comunicação, e que são fundamentais, e os núcleos de altas habilidades de superdotação. Então, nós temos todo esse leque previsto e garantido nas diversas legislações brasileiras, e, sobretudo, lá na nossa Lei de Diretrizes e Bases, a lei maior da educação, que são formas justamente para você poder ofertar, né, o sistema poder ofertar
a melhor qualidade de atendimento. Porque em cada uma dessas modalidades, nós estamos garantindo que um plano educacional individualizado. Para aquele aluno que está lá, se recuperando ou fazendo um tratamento de câncer, para as crianças com condições raras, nós temos hoje, felizmente, muito avanço no campo da saúde. Então, muitas crianças com condições raras, sobrevivendo com uma qualidade de vida, muitas vezes precisando ficar internadas, ou então em home care, em casa. Então, são novos chamados, das necessidades dos sistemas implantarem esses atendimentos específicos. Então, para que eu possa garantir um plano educacional individualizado, que a gente pense imediatamente plano educacional individualizado, só aqueles que estão lá na classe comum, mas ele vai perpassar em vários momentos outras modalidades de apoio que são necessárias e que têm que ser convidadas a estarem pensando junto com os professores e gestores das unidades escolares. Até porque, por exemplo, esses alunos de classe hospitalar e domiciliar eles são vinculados a uma unidade escolar que oferta esse tipo de modalidade. Depois, ao final, a gente pode conversar, vou abrir para perguntas, claro, e a gente pode conversar um pouco mais. Podemos passar. Bom, então, as diretrizes da escola, elas são fundamentais, não é? Quer dizer, como cada unidade escolar, ela vai se organizar. Aí nós temos aí várias fotos de materiais adaptados, em relevo, nós temos crianças no computador, nós temos uma prancha para que se trabalhe atividade de vida diária, aprender a fechar um zíper, dar um cadastro de sapato. À direita, uma sala de leitura, um espaço da sala de leitura, uma rampa ao lado de uma escada. Tudo isso, para a gente tentar mostrar, tudo isso é escola, tudo isso é PEI. Então, quais as diretrizes da escola? Quer dizer, como é que cada escola vai organizar o seu atendimento educacional especializado, e as necessidades que vai observar. Eu posso precisar de um professor de apoio escolar, um profissional de apoio escolar, um cuidador, tudo está garantido na LBI. Eu posso garantir que essa criança, vamos imaginar, por exemplo, uma criança que tem uma bexiga urogênica, que precisa a urina ser retirada da bexiga, trocando um catéter, ou então a criança que se alimenta parenteralmente por uma gastrostomia. Então, muitas vezes são crianças que esse acompanhante ele tem que ter o direito de entrar na escola para poder manusear. Geralmente, esse acompanhante é a mãe, que aprende como lidar. Então, a gente precisa de um espaço reservado, um espaço seguro para que essa troca possa ser feita. Não há necessidade de dizer assim, vamos reduzir o horário. Você na hora do recreio, você vem e vai embora. Não, eu tenho que garantir esse acompanhante para poder fazer esse tipo de, se for necessário. As estratégias para atividade de vida autônoma. Será que esse aluno vai precisar aprender essas estratégias de vida autônoma? Quer dizer, como é que, por exemplo, eu recebo um aluno cego, como é que eu vou redimensionar meu espaço? Às vezes eu vou precisar tirar as floreiras do lugar, eu vou precisar redimensionar a escola, para que ele, na orientação e mobilidade, ele possa se locomover o mais seguro possível, conhecendo os pontos e os portais da escola para ele poder fazer o mapa mental.
Como eu vou organizar para aquele aluno, né, que tem, né, um quadro de autismo e precisa sair da sala de aula, às vezes, para ele poder se reequilibrar. Então, todas essas estratégias, elas são fundamentais e elas só podem ser construídas se eu observo o aluno. Quais os recursos para a comunicação? Né? Vou precisar de organizar pranchas de comunicação, como eles comunicam em casa, de que forma que a comunicação ela é feita. Como eu vou estabelecer na escola as diretrizes para as minhas adequações de pequeno e grande porte. Grande porte são aquelas adequações que implicam, muitas vezes, pequenas reformas, como, por exemplo, uma rampa, né, como tem aí ou a compra, né, de um determinado software, ou computador, ou periféricos, não é periféricos, como é que eu vou trabalhar, por exemplo, com o mouse, né? Estou aqui mostrando o mouse, uma criança que tem paralisia cerebral. Então, você tem mouses adaptados, então você tem periféricos, né, que você utiliza no computador. Diretrizes para adaptação das atividades, aí entra as construções de conceitos do currículo, quer dizer, quais são as concepções de currículo sobre as quais a escola trabalha? Né? Lá dentro daquele modelo lá da charge do Tonus, ou quais são as concepções, né, sobre currículo? A gente vai lá no artigo da educação, da Constituição. Para que serve a educação básica? A educação básica, ela serve para a cidadania. Então, qual é esse conceito de cidadania? Né? Porque a cidadania é um conceito, como a escola pensa a sua missão e o seu projeto político-pedagógico. Não para ficar lá num pedaço de papel, mas qual é a missão, né? Como isso só se constrói no coletivo, com todos, professores, gestores e todos os profissionais da escola. Como eu já falei, a merendeira, o porteiro, todos precisam ter claro a missão que o grupo decide, né, sobre a instituição. Atividades para currículo funcional e áreas de interesse, às vezes você vai fazer, a gente pode depois até conversar um pouco sobre esse ponto, porque sempre surgem nas palestras, crianças e jovens que estão chegando ao final do fundamental e que apresentam ainda, eu não digo ainda, mas apresentam defasagens em relação a um currículo formal. Como nós vamos trabalhar a questão funcional? O uso das tecnologias, das mídias digitais, as estratégias atreladas às outras áreas e disciplinas afins. É muito importante. Eu tenho a sala de leitura. Muitas vezes eu vejo a escola ter uma sala de leitura bonita, né, maravilhosa, mas os nossos alunos não utilizam, ou utilizam pouco. Ou nós não temos também na sala de leitura livros com adequações, né? Nós podemos adequar livros, uma história em Libras, em língua brasileira de sinais, para que as crianças surdas possam estar juntas. Né? Nós podemos adequar uma história em comunicação alternativa, com materiais tangentes que a criança possa pegar. Então, existem também formas, né, do profissional da educação especial estar trabalhando junto com os agentes de leitura, no sentido de que espaços também, outros espaços da escola, possam e devam ser utilizados numa perspectiva inclusiva. Podemos passar. Estratégias de redes de apoio. E aí, outro modelo, que é o modelo que eu trabalho, que é o modelo da Associação Americana, que eu faço parte, American Association Intellectual and Developmental Disabilities, que essas são a Associação para Estudos das Deficiências, né, de caráter intelectual e de desenvolvimento. Algumas crianças apresentam alterações no desenvolvimento, muitas a gente não tem ainda, né, a causa, né, mas se observa, ou logo que nasce, só a seguir uma alteração de desenvolvimento, e que a gente precisa estar acompanhando, né, essas alterações, mesmo que ainda não se saiba o diagnóstico. Então, esse modelo da IDI, ele vai falar que você tem um quociente intelectual, né? Esse modelo teórico foi pensado, a princípio, a deficiência intelectual. Mas o que é mais importante aí do lado esquerdo do triângulo, né? Está representado num triângulo vermelho,
um triângulo, onde abaixo está escrito funcionalidade e suporte, né, de mão dupla, setinha para cima e para baixo. Do lado esquerdo, as capacidades adaptativas. Então, as capacidades adaptativas são as formas primeiras onde a gente vai identificar como é a funcionalidade desse aluno. A gente vai direto na funcionalidade acadêmica, mas essa é uma parte das capacidades adaptativas para a cidadania. Primeiro, a comunicação. Como é que está o processo de comunicação desse aluno? Né? Ele se comunica, ele é verbal, ele é não verbal, como é que ele usa, né, os recursos, né, da língua, os recursos da língua oral, os recursos da língua escrita. Né? Se for um surdo, a gente sabe que ele vai estar usando, né, os recursos da língua de sinais, ou pelo menos ele tem direito, né? Ele tem direito a usar a Libras como sua primeira língua. Como estão os cuidados pessoais, né, na vida doméstica, né? Quer dizer, como é que esse aluno ele se locomove sozinho, quais são as percepções que ele tem em relação à independência, né? Ele é independente, ele vai ao banheiro sozinho, quer dizer, como é que é esse aluno, porque tudo isso tem que fazer parte do meu projeto educacional para o aluno. A gente, às vezes, esquece de botar no projeto educacional a funcionalidade acadêmica, como a gente está vendo, funcionalidade acadêmica é um ponto das capacidades adaptativas. Como é que é o uso comunitário? Não é? Quer dizer, esse aluno ele consegue ir à padaria e comprar um pão? Né? Uma vez uma mãe falou para mim assim, a gente pergunta muito, essa é uma pergunta que é interessante, a gente pergunta para a família, o que você gostaria que seu filho aprendesse? Às vezes ele não vai ser um aluno que tem uma deficiência intelectual mais profunda, ele vai falar, eu quero que ele aprenda equação de segundo grau. A mãe falou para mim, era um aluno com deficiência intelectual com quadro de autismo. Eu queria tanto que ele conseguisse comer batata frita e tomar um refrigerante, como toda criança faz, ele já era um jovenzinho, num shopping. Eu não consigo sair com ele. Então, o que ele não tinha, não é? Ele não tinha a capacidade de uso comunitário. Mas isso é importante a escola ensinar? Claro que é, porque isso faz parte da cidadania. Mas a gente acha que a gente não tem nada a ver com isso. Mas nós temos tudo a ver, porque nós somos os profissionais da educação, nós somos os profissionais dos processos de ensino e aprendizagem. E se ele não aprendeu, é porque ele não tem estrutura cognitiva para aprender nas relações pessoais, que é como a maior parte das crianças aprende, por imitação, por observação, mas as pessoas com deficiência intelectual, com quadro de autismo, com outros comportamentos, eles não aprendem naturalmente. Então, nós temos que oferecer um currículo funcional para que eles possam aprender em ambientes naturais. Então, aprender em ambiente natural é diferente de aprender naturalmente. Aprender naturalmente é aquele aprendizado espontâneo, como o aprendizado da linguagem, como a gente aprende observando, não é? Como a nossa família usa o banheiro, enfim. Mas as pessoas com deficiência, com algumas deficiências, vão precisar de um aprendizado em ambiente natural, mais um aprendizado funcional, quer dizer, com objetivos definidos. As habilidades sociais, segurança, não é importante zelar, aprender a zelar pela segurança. Não é? Às vezes se pensa que as pessoas com deficiência se expõem mais se machucam mais pelo desejo de se machucar. Não, é porque às vezes não sabem que realmente o que machuca, o que vai afetar seu corpo. Então, é importante aprender sobre segurança, sobre saúde. Uma criança, quando começa a apontar, se a criança está chorando, a mãe pergunta, está doendo aonde? Está dodói? Ele aponta a barriguinha, aponta... Né? O comportamento de apontar ele é um comportamento fundamental no ser humano, mas ele é um comportamento que ele vai ser aprendido a partir das possibilidades, né, das possibilidades cognitivas, né, e das relações sociais. E para crianças com alteração no desenvolvimento, ela não consegue expor, né, sobre a saúde. Às vezes tem muitos autistas que
usam, né? Eles vão precisar usar o corpo e se batem, e, na realidade, está querendo, às vezes, dizer: meu ouvido está doendo, minha garganta está doendo, eu estou com dor de barriga, mas porque não tem a comunicação, porque não foi trabalhada uma comunicação alternativa no momento correto, ele não consegue expressar. Trabalho não é trabalhar, né? Como sentido de trabalho, mas trabalho eu inicio uma atividade, consigo chegar com essa atividade até o final. Muitas vezes, as nossas crianças e jovens com deficiência não conseguem resolver uma atividade, porque a gente chega na sala e fala assim: abre o livro na página, abre o livro de matemática na página 10, e aí pega o exercício 2 e vamos lá. Quantos comandos você já deu para chegar a se... Então, uma pessoa que tem uma dificuldade na organização cognitiva, e às vezes não é só um aluno, né, com deficiência, muitas vezes um aluno com TDAH, né, tem um transtorno de hiperatividade, às vezes um aluno com dislexia, vai ter dificuldade para coordenar todo esse, né, porque ele precisa reter tudo na memória, né, na memória a curto prazo, recuperar para poder fazer. Então, ele já começa fracassando porque não entendeu. Então, é muito interessante você organizar as atividades, né, em que ele possa ter um início, meio e fim, e ele possa, sobretudo, perceber que ele foi capaz de... A gente fica muito feliz quando a gente é capaz de resolver alguma coisa, ou uma atividade que a gente planejou chegar até o final. Então, a satisfação de perceber que eu cumpri um trabalho, ele é fundamental no processo de aprendizagem e na autoestima. E o lazer, né? Muitas vezes a mãe fala: ele não consegue relaxar. A criança precisa também aprender aquilo que relaxa, aquilo que traz calma. Muitas vezes a criança com hiperatividade, com quadro de deficiência intelectual, com quadro de autismo, muitas vezes até com uma deficiência auditiva, uma surdez, em que ela não tenha, né, o direito de trabalhar com a língua de sinais, ela pode ter dificuldade, né, do lazer, né, dela obter, né, o prazer com atividade, né, com a atividade de lazer. Olha quanta coisa, né, que a gente precisa, cada uma dessas capacidades. Do lado direito do triângulo são os ambientes, que é importante, né, no nosso TEI, a gente pensar não só na escola, mas como são as relações dessa criança com a casa, ela frequenta alguma igreja, um clube, né? Como estão, sobretudo, as relações da saúde, né? O contato com os profissionais de saúde é fundamental, né? Sempre a escola que conta com a orientação educacional, orientação pedagógica, como é que a gente pode convidar os profissionais de saúde para estarem pensando junto as possibilidades, as estratégias do plano individualizado. Pode passar. E aí, esse modelo de funcionalidade que eu mostrei no anterior, funcionalidade e suporte. Então, quanto mais eu organize bem os meus suportes para o meu aluno, e o PEI ele tem que pensar no suporte, eu vou ter uma melhor funcionalidade. É mais ou menos como essas dimensões. Aí tem uma foto do lado esquerdo, né, as habilidades intelectuais, a participação, a saúde, o contexto, como se fossem prismas, né? Tem rostinho aí, funcionamento do indivíduo, né, com um sorriso. E esse funcionamento vai ser os apoios, os suportes, se eles são intermitentes, se eles são limitados, não é? Muitas vezes você tem um aluno que você vai precisar de um suporte, e hoje a gente tem falado muito da palavra mediador, já expliquei, né, como eu entendo mediador, que ele vai precisar em determinados momentos, outros não vão precisar. Então, esses suportes, né, esses apoios, eles precisam também ser, né, dimensionados e redimensionados. Por isso que o PEI ele precisa ser sempre reavaliado. Pode passar. E aí eu trouxe assim, um modelo que eu trabalhei quando eu estava na gestão, né, no Duque de Caxias,
baseado no modelo da minha tese de doutorado. E aí eu pergunto, quais os pontos fortes para cada item? Não é? Então, por exemplo, comunicação. Né? Muitas vezes eu observo PEIs que já começam, né, já de uma forma como se a criança já entrasse fazendo uma interação. Mas, às vezes, eu recebo aluno, e às vezes até alunos, né, no final do fundamental, no início do ensino médio, que não têm os pontos de comunicação da faixa etária. Então, a gente tem que começar primeiro, que é capaz de comunicar expressões faciais. Né? Porque parece que é algo muito simples, mas não é. Às vezes você recebe um aluno, né, por exemplo, na educação infantil, que não tem. Por exemplo, um aluno autista, né, o uso das expressões faciais, né, comunica-se, né, por movimentos corporais. Às vezes o aluno se movimenta por movimento, se expressa por um movimento corporal. Uma vez eu estava avaliando uma criança com quadro, né, de quase tetraplegia, que ele se comunicava com o pezinho direito. Ali era o ponto forte dele, o pé direito. Então, comunica-se por movimento corporal. Avaliação inicial, pé direito. Sim, pelo pé. E aí, eu trabalhava no ambulatório, desenvolvimento infantil, eu sempre fazia uns saquinhos, né, com os brinquedinhos para a mãe fazer o trabalho em casa. Então, eu sempre trabalhava, a criança escolhia a cor do brinquedo, então eu tinha uma bolinha vermelha e uma bolinha azul. E eu perguntei para ele, qual bolinha que você quer? Você vai escolher a bolinha, a cor da bolinha. Aí a mãe falou, que isso, doutor? Ele não sabe escolher, ele não fala. Eu falei, ele fala com o pezinho. Com o pezinho dele, nós vamos começar a falar com ele vai responder para a gente. E falei para ele, eu vou mostrar a bolinha, você mexe com o pezinho, a bolinha que você quer. Aí encostei a bolinha azul, o pezinho não mexeu. Encostei a vermelha, mexeu o pezinho. Depois eu mudei. Encostei a vermelha, azul, fiz algumas vezes. Perguntei para a mãe qual bolinha ele escolheu. Ele escolheu a vermelha. Falei, então, muito bem, você escolheu essa bolinha. Ele com sorriso. E eu falei para ela, com esse pezinho, ele vai escolher o que ele quer comer, o biscoito, você vai mostrar o biscoito, porque escolher, né, o processo de escolha, ele é fundamental para o desenvolvimento cognitivo. Então, é com esse pezinho que eu vou perguntar bola, né, e ele vai dizer qual é a letrinha, eu vou mostrar. Né? É um tipo de comunicação alternativa que a gente faz com o corpo. Eu visitei na Bahia, eu visitei alguns espaços no Brasil de classes hospitalares e atendimento pedagógico domiciliar, que um menino em casa, o quartinho dele era uma sala de aula, um quadro de distrofia muscular, e ele mexia a barriguinha. E era com a barriguinha que a professora fazia o sim e o não. Essa gravação vai ser disponibilizada, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, eu preciso ir em cada um desses elementos. É claro, se esse aluno já fala, se comunica, eu vou pular essa parte de comunicação. Mas eu não posso, eu vejo PEIs que já começam num nível, e às vezes são PEIs que já vêm até encaminhados pelas coordenações, o professor, olha, não identifica o seu aluno. Ele só mexe o pezinho, como é que eu vou identificar ele aqui? Porque são PEIs montados a partir daquele modelo, né, de normalidade. Pode passar. E é funcionalidade acadêmica. Às vezes você começa, por exemplo, sabe usar hoje, agora, ontem, amanhã? Isso é importante? Claro. Sabe o ano, sabe o mês, a semana, sabe se localizar. Então, isso é a primeira parte de localizar. Não vou lá nas contas, eu não vou lá nas leituras. Primeiro eu vou ver qual a localização
que ele faz em relação à vida, ao tempo, ao mundo, para que depois eu vá poder chegar, né, às partes mais complexas, né? Ele escreve, ele desenha. Às vezes a gente tem crianças e jovens copistas, mas que não conseguem se articular em relação ao tempo, ao calendário, ao mundo. E aí a gente começa a trabalhar essa parte com eles, porque esse reconhecimento é fundamental. É o que a gente faz, por exemplo, quando um adulto está perdendo função cognitiva. É importante trabalhar, né, se localizar no tempo, no espaço, no dia da semana. Isso é fundamental. Pode passar. Então, você tem um currículo funcional, e aí eu vou dando, né, também a questão das áreas, para cada uma dessas áreas, não é? Você tem os cuidados pessoais, não é? Os apoios e suportes necessários, e esse modelo ele é fundamental, sobretudo para aqueles alunos mais desafiadores, e a gente sabe que muitos de vocês têm esses desafios hoje nas escolas. Então, o currículo funcional, ele é um modelo, não é? E eu digo mesmo, currículo funcional não é só para os alunos especiais. Quantas coisas vocês aprenderam que esqueceram? Aprenderam só para fazer a prova. Então, aquele aprendizado não foi aprendizado funcional. O aprendizado funcional é aquele que a gente estabelece uma relação daquele... Lembra lá a ponte, né, que o Vygotsky fala? Vai ter ponte com o que eu sou hoje, o que eu vou aprender. Então, muita coisa que nós aprendemos, naquele momento, não bateu. Aí depois você fala, nossa, se eu tivesse aprendido assim naquela época, agora eu entendi a relação, porque agora você fechou a funcionalidade para aquele determinado aprendizado. Então, a funcionalidade ela é fundamental para tudo. Então, a gente trabalha em cima de um modelo de um aluno ideal, um aluno real. Muitas vezes eu vejo alguns modelos de PEI trabalhando ainda numa lógica da normificação, da normalização, com o aluno ideal, não o aluno real, que é aquele ali, é o lado, né, da ponte, como eu sou, como eu estou dentro de cada uma dessas áreas. Pode passar. Pode passar. Bom, então, o que não se constitui como PEI? Né? Documentos a priorísticos sobre o desenvolvimento do aluno. Isso não é um PEI, se eu estou falando de um plano individualizado. Pautar-se objetivos iniciais além da zona, muito além da zona do desenvolvimento real. Lembra? A ponte vai afundar. Pautar-se objetivos aquém da zona de desenvolvimento real. E aí, nesse objetivo aquém, eu estou lembrando de que, né, dos meus alunos com altas habilidades. Né? Eu tenho muito exemplo de alunos com limitações, mas os alunos com altas habilidades, muitas vezes, também se dispersam, perdem o interesse, porque esses objetivos são muitos, eles já... E se for o campo, né? Porque também tem isso, o foco, né? Porque o aluno com altas habilidades, ele não tem altas habilidades em tudo. Mas fora de foco, ele vai se desinteressar. Porque aquele objetivo está quem? Aí, aquele momento da sala de recursos, né? Como suplemento, não como complemento. Né? São os núcleos de altas habilidades, são as salas de recursos específicas para suplementar, dar mais fermentinho para esse aluno naquilo que ele, né, tem o desejo. E lembrando também que altas habilidades podem vir juntas com deficiências, e aí são as duplas excepcionalidades. Então, eu posso ter uma deficiência, né, física, um autismo, e ter uma habilidade em alguma área. Né? Então, eu vou estar lidando não com uma dupla deficiência, mas com uma dupla excepcionalidade. E aí também eu tenho que pensar no PEI que atenda, né, a esses dois momentos, onde ele tem o ponto, né, o ponto mais alto, forte, ainda é um ponto fraco diante do grupo. E o ponto fraco seja muito além do ponto forte do grupo, que aí, no caso, as altas habilidades. Então, a responsabilidade só do profissional do AEI.
né? O PEI ele não é uma responsabilidade, eu vejo muitas vezes, é o professor de sala de recursos organizando o PEI. O PEI é responsabilidade de toda a escola, né? Sobretudo, claro que o profissional de educação especial é aquele que está habilitado, especializado a poder fazer as orientações mais norteadoras no PEI. Mas todos precisam estar envolvidos e serem envolvidos. E um modelo de um currículo ideal também, né? Não se constitui como PEI. O que se constitui como PEI? Um documento baseado nos pontos fortes do aluno, considerando seu potencial de aprendizado. Envolve professores, família, equipe diretiva, profissionais de apoio, profissionais da saúde. E, claro, os professores. A educação especial estão ali nos professores. Uma perspectiva funcional. A perspectiva de pensar nas adequações curriculares, pequeno e grande porte. Determina suportes e rede de apoio, né? E a questão da funcionalidade. Pode passar. E agora nós vamos rapidamente colocar um outro plano, que é o plano, faltou o D, né? Plano individual de transição, que é o PIT. Né? Muitos de vocês podem, né? Muitos de vocês são do ensino médio, estão vivendo. Na realidade, a transição, ela acontece na saída do fundamental para a entrada do médio, né? Quando a gente já está entrando na adolescência, e depois da ponte para o mundo adulto. Então, ele é um instrumento, uma ferramenta, sob a forma de documento, no qual é registrado o passado, presente e o futuro desejado do jovem. Deve incluir informação sobre o universo da vida do jovem, condições familiares, histórico, médico, tempos livres, valores, background cultural, e ainda informação sobre a sua educação e formação. É um processo, novamente, que funciona como ponte entre a escola e a vida adulta de pessoas com deficiência. Implica a preparação dessas pessoas para a vida após a escola, regular ou especial. Inclui o planejamento para a vida, né, para o emprego e para a vida na comunidade. E aí eu vejo que não se faz isso. Não se faz no Brasil, PIT. Muitas vezes eles terminam e pronto. E aí eles vão ficar em casa. Né? Então, o PIT ele tem várias saídas, né? Como se diz, é a vida adulta. Pode ser um preparo para uma vida laboral, pode ser uma interação da escola, né? do ensino médio, com o Sistema S, com alguns cursos profissionalizantes, pode ser já um ensino médio técnico profissionalizante. Como é essa saída? De que forma vai ser essa saída? Será que eu estou tendo uma relação da minha escola, que oferece o ensino médio, com o mercado de trabalho, com o mundo de trabalho da minha comunidade? Com a minha interação com conselho de deficiência? Como eu posso inserir o meu aluno com deficiência num programa de jovem aprendiz? Então, nem sempre a saída do ensino médio é a universidade. E isso mesmo para quem não tem a deficiência. E que se tem deficiência, também tem que saber, ou altas habilidades, como também se inserir na universidade. Né? Nós temos hoje muitas cidades do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, alguns projetos, né, de universidades que é o preparatório para a universidade, né? Por exemplo, o CEDERJ, eu faço parte do consórcio CEDERJ, em muitas cidades vocês têm né, parceria, né, do CEDERJ com as universidades, nós temos o vestibular social. Então, nós temos várias saídas, né, várias possibilidades de saída, seja com as empresas, né, como é que a Delegacia Regional de Trabalho da sua região está acompanhando as vagas para as pessoas com deficiência. Seu aluno com deficiência, ele tem uma vaga que é só dele, que é uma vaga reservada no mercado de trabalho. Então, como é que a gente está trabalhando essas competências deles para o mercado de trabalho?
E, novamente, a gente não tem que usar aquele modelo da normalidade. Mas o que é vida adulta? Né? A vida adulta são todas as possibilidades, né, de se exercer a vida adulta com maior autonomia possível. Né? Então, o pitch ele é fundamental, sobretudo para a etapa final do fundamental e o médio. Pode passar. E aí, um pouco, né, do plano individual de transição, a vida em sociedade com adequada inserção familiar, social, laboral, ocupacional, informação, observação, orientação, desenvolvimento de competências, aquisição de qualificações. Eu posso trazer... eu tenho alunos com síndrome de Down lá no meu ensino médio, eu vou convidar uma pessoa com síndrome de Down para fazer uma palestra, um adulto, vai falar sobre a vida. Né? Eu preciso dos modelos ensinantes, né? Onde eles possam se identificar. Né? Vou trazer um surdo adulto, que é mestre, que é doutor, ou que tem um trabalho laboral bastante interessante para fazer uma palestra, enfim, eu vou trazer os modelos, né? Os modelos de mundo e de vida que vão trazer para os meus jovens e, sobretudo, para as famílias, a possibilidade de continuidade. Diversas transições, então, né, do fundamental para o médio, do fundamental para o técnico, sistema S, o estágio, o mercado de trabalho, do médio para a universidade, do médio para o pós-médio, estágio, mercado de trabalho, a universidade. Lembrando que nós vamos sempre ter reserva de vagas, tanto nas empresas privadas como públicas. Então, esse plano de transição, mais uma vez, é um leque de abertura. Mas a gente ainda observa o quê? Muitos jovens terminam e acabou, como se ele acabasse. E eles vão perder, imagina, né? Muitas pessoas que vivenciam a aposentadoria comentam, nossa, depois que aposentei apareceu isso, ficou deprimido. Por quê? Porque você veio, né, no pico de trabalho, de repente você para. Então, com muitos jovens e adultos com deficiência, e às vezes até com outras habilidades, acontece isso. E às vezes você perdem tudo, entram num quadro de depressão, porque não é bem feito o PIT, que é um plano individual de transição que ainda é pouco conhecido e pouco utilizado nas escolas. Pode passar. É como se fosse um PEI, né, mais elaborado. E eu vou deixar as referências, nós temos muitas coisas que podem, inclusive livros nossos, do nosso grupo de pesquisa, que podem ser baixados no nosso site, www.nucleonei.org, meu e-mail. Aqui do lado esquerdo é um convite para sexta-feira, nós estamos fazendo a culminância de um curso de educação precoce, e nós vamos estar oferecendo para os gestores uma cópia do livro nosso, que é do primeiro curso, e vocês são convidados aí a participarem, né, no dia 26 na UERJ, no Maracanã, auditório 113, é um dia inteiro, onde nós vamos estar recebendo os autores, né, do primeiro curso Introdução à Educação Precoce, que a educação precoce é o início de estudo. Desde quando uma criança tem que estar na escola? Tem que estar na escola desde que nasce. O professor é importante na vida, né, de uma criança, sobretudo com uma alteração de desenvolvimento, né, desde que nasce. Minha gratidão, né, por essa manhã, né, que para mim é comemorativa, celebrativa, né, da nossa semana. E aí eu estou aberta às perguntas que vocês desejam fazer. Olha, Edicleia, gratidão é a palavra, né? Porque que delícia, que manhã gostosa. Eu estou aqui com folhas de anotação, e gratidão porque não só como professora, né? Acrescento muito, né? Na minha área, na minha carreira, e também como mãe do Luiz Heitor. A gente estava conversando um pouquinho, fico até emocionada, e anotei muita coisa, muita coisa, muita coisa. Excelente, esse momento vai ficar gravado, porque vou disponibilizar
né, para os terapeutas que vêm acompanhando o meu menino, para a escola que ele está agora. Excelente, excelente mesmo. E uma novidade, né, dentro de tudo que você falou, que você acrescentou, né, com propriedade, muitas informações, mas esse PIT, né, o plano individual de transição, tem mais ou menos uns 15 dias, eu estive numa escola acompanhando um aluno autista no ensino médio, e que ele quer isso, ele tem uma visão de futuro, ele quer trabalhar, ele quer produzir, e aí a gente foi com essa conversa, né, e a gente está buscando a questão do jovem aprendiz, para dar essa possibilidade para esse aluno e tantos outros, né, como você disse, eles finalizam e vão para casa, e não é isso, a educação vai além, né. Nossa, excelente, muita coisa, muita anotação, todo mundo aqui acho que gostando muito, e vamos abrir a questões sim, quem quiser, todo mundo já parabenizando, né, e depois a gente vai disponibilizar, tá, meninas, meninos também, os slides e esse vídeo. Roberta, por favor. Eu acho que a gente Eu queria precisa... só Sim. responder a questão que Maria Helena fala, da questão do jovem aprendiz. É muito importante, Maria Helena, e sobretudo vocês na gestão, nós nos aproximarmos das empresas, porque eles não sabem como fazer. As delegacias regionais também não sabem como fazer. Porque quem sabe como fazer, e aí o Piaget fala muito bem, o savoir-faire, né? Quem tem o savoir-faire, né? O saber fazer, somos nós. São os profissionais da educação. Então, nós precisamos trabalhar junto. Muitas vezes, o fracasso, né, que um aluno, uma pessoa, né, no mercado de trabalho tem, é justamente por isso, né, porque não sabem como adequar o espaço físico, como adequar uma determinada... Nós, da educação, estamos ainda aprendendo, né, com os nossos, né, ensinando os nossos colegas. Sim. Então, é muito importante, né, esse trabalho junto, né, com as empresas. Eu tenho uma mestranda que o trabalho dela é realmente voltado, né, para a questão da produção de um protocolo para o processo de transição, né, para o mundo, né, para o mundo do trabalho, né, para que a gente possa estar realmente acompanhando aquele aluno, né. Eu costumo dizer que ele não termina ali, né, ele não termina quando a gente entrega a certificado de conclusão, né, do fundamental do ensino médio para esses alunos, mas ali começa um outro momento nosso, que é oferecer suporte, encontros, né, acompanhar os egressos, não é? Esses egressos, né, que passaram pelas escolas de vocês. A gente não tem grupo de egressos, eu faço parte do grupo de egressos lá do meu normal, do antigo normal, né? A gente se encontra, conversamos. Então, estimular esses espaços, não é, para que a gente possa realmente construir essas pontes, né, dos diversos, né, formas, né, de transição. Convidá-los para fazer palestra, aquele que está, né, na empregabilidade, como é que está sendo. Então, isso, na realidade, reforça também junto à família. Na questão do pitch, às vezes a família ele recebe um LOAS, né, que às vezes vocês vão ouvir a família falar, meu filho está aposentado, né? Não é isso, né? A gente tem que já tirar da cabecinha do pai e da mãe que não é aposentadoria, é um benefício para aquela família, né, que está numa vulnerabilidade, mas a gente quer que ele vá mais além. Então, hoje, né, a Lei Brasileira de Inclusão, ela faculta isso, né? Você recebe o benefício, está no mercado de trabalho, você deixa de receber. Você sai do mercado de trabalho, você pode voltar ao benefício. Voltando, né, novamente ao INSS, fazendo uma avaliação e mostrando. Então, ele não é hoje determinante de uma similar a uma aposentadoria por invalidez. O benefício ele é algo que é considerado naquele momento, naquela trajetória da pessoa com deficiência. É muito importante orientar assim, as famílias, que às vezes eles ficam com medo dos filhos irem para o mercado de trabalho e perderem algo que é certo, né? Que é o salário. Sim, eu acho que essa é a questão, né? A função da escola, da educação, vai muito além, né, da sala de aula. Essa questão também do treino parental, né? De estar junto com os terapeutas que acompanham essas crianças, que muitos, né, não têm também. A gente aqui, em Paraíba do Sul, a realidade é difícil ainda, psicólogos, é fila de espera.
e eu acredito que seja uma realidade comum às outras cidades também, é esse treino, é levar essas possibilidades para essa família, fazer essa família acreditar nesse filho. E aí sim, quando ele estiver lá terminando a escolarização, ele não ficar, né? Eu já escutei muito isso, aí ele já está aposentado. Não, não precisa pensar nisso, não, ele já aposentou. Então, são essas orientações diárias, né? Que a gente vai, essa sementinha que a gente vai plantando, e como você falou, fermentinho, né? Vai colocando fermento ali, e para que eles consigam, né, finalizar o ensino médio e ainda ter uma visão de futuro além de trabalho ou de continuidade da escolarização. Nossa, excelente, muito bom. Nós temos a Roberta para falar e a Solange também levantou aqui a mão. Solange, pode fazer a sua pergunta. Fica à vontade. Abre o microfone, Solange. Solange? Oi, Oi. Oi. na verdade, eu não queria nem fazer uma pergunta, eu só queria agradecer a tamanho esclarecimento que foi dado, que é de suma importância para nós que estamos atuando na sala de aula com o aluno. Muito obrigada. Obrigada, Solange. Bom, conforme Maria Helena já falou, aí o momento se resume, né, com a palavra gratidão. Gratidão aí por essa fala, por essa felicidade que a gente teve, né, em ter nesse momento aí a Edicleia. Eu fiz algumas anotações aqui enquanto ela falava, e algumas frases, né, algumas passagens me fizeram refletir bastante, né, sobre o nosso fazer mesmo, sobre esse olhar que a gente tem que ter para esse público. Então, nós somos, sim, seres aprendentes, né, conforme ela disse, o ser humano é um ser aprendente. Então, nesse momento que a gente está aqui reservando 1h30 do nosso tempo nessa sala, o quanto nós aprendemos, né, o quanto esse momento serviu para nós refletirmos um pouquinho, né, e ir além do nosso conhecimento. Ela traz aqui, principalmente para mim, que ainda sou muito leiga, informações que são tão importantes e que abrem um pouquinho a nossa visão, né, para esse acompanhamento aí tão importante dentro das unidades escolares. Ela fala também sobre superar os paradigmas da normalidade. Né? Então, eu acho que a gente precisa, né, ela fala, né, uma passagem de Tonus, e eu acho que a gente precisa o tempo todo estar rompendo esses paradigmas mesmo, né? A escola, ela tem que ser inclusiva, e quando ela diz, né, que a escola, muitas vezes, esse processo inclusivo na escola, ele é físico, então, estar na mesma sala não significa estar incluído, e a gente vê tanto isso, né, e isso realmente nos dói tanto, né, saber que muitas vezes o aluno está ali naquele contexto, mas não está sendo visto, né, de forma inclusiva. Então, que a gente possa sair daqui hoje mais fortalecido, que a gente possa levar para o nosso contexto escolar esse olhar de inclusão cada vez mais, né, aberto às possibilidades, trazer esse pitch aí para a gente, né, que para mim, então, é algo muito novo, eu nem conhecia o termo, nunca o tinha ouvido falar, então eu acho que é uma nova possibilidade aí, né? Nós sabemos que nós pertencemos a uma rede, que nós não temos autonomia para muitas ações, mas o nosso olhar vai se abrindo à medida que as informações vão chegando. Então, Edicleia, parabéns, né? Você teve uma feliz fala, né? Uma feliz colocação, o tempo todo se posicionando muito bem, com muita propriedade, e isso só nos fortaleceu. Eu tenho aqui muito agradecimento pelo momento que você nos proporcionou, a Maria Helena, né, por ter tido essa sacada aí de saber que você era a pessoa certa, ideal para esse dia, né? Agradecer a toda a equipe NAPS, envolvidíssima nas ações durante essa semana, cada um aí trazendo uma contribuição diferenciada, e a todos os presentes. Eu falei naquele momento dos coordenadores, dos professores de sala de recursos, mas eu quero estender também aos nossos orientadores, né? Temos aqui os orientadores também que reservaram esse momento tão importante para estar aprendendo algo mais e poder fortalecer aí, né, todo esse acompanhamento em nossas escolas. Muito obrigada. Agradeço as palavras, professora Roberta, e lembrando, né, os orientadores educacionais são
são elementos fundamentais, são pontes. Imagina assim, quando vocês lembraram da palestra, lembra-se a pontezinha lá do Vygotsky, porque vocês é que fazem essa relação com suportes sociais, né? O orientador educacional, ele tem recuperar, pessoal, aquele lá que eu fiz também pedagogia, né? Eu fiz supervisão, aliás, fiz administração. Mas lá o orientador educacional, lá da década lá de 80, 90, que é orientador vocacional. Lembrar, recuperar um pouquinho lá o orientador, né, o papel do orientador educacional como orientador vocacional, nesse trabalho do PIT, vocês são essenciais, porque vocês são a ponte que o professor não pode estar fazendo, porque ele tem lá aquele horário dentro da escola, mas vocês são a interação da escola com esse universo. Vocês são a parte direita do triângulo, como vocês vão lembrar da ponte do triângulo, vocês vão fazer todo esse trabalho, né, de interação, né, daquela escola, né, que ela está ali, mas ela tem um mundo em volta dela, né? Ela tem o trabalho, ela tem o clube, ela tem a igreja. Então, vocês são fundamentais para ajudar a construir essa parte do PIT. Tem a Márcia que está com a mãozinha levantada. Márcia, quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Sim, quero sim, quero sim. Bom dia, professora Edicleia, foi um prazer enorme esse momento, né, estarmos aqui essa 1h30, como a Roberta bem disse. Quero aproveitar o gancho da fala da Roberta, mas também achei muito interessante o que a Regina, CP lá do Aragão Gomes, acabou de colocar aqui no chat, onde ela diz no finalzinho, tenho muita vontade de aprender. Por isso, meu muito obrigada e volte sempre. Então, professora Edicleia, não nos coube nenhuma dúvida, apenas enormes esclarecimentos. Achei perfeita a sua fala, onde você menciona aí, né, que o aluno com necessidade especial é responsabilidade de toda a escola. E é uma coisa que a gente sempre menciona, né, nos nossos encontros, nas nossas visitações, a importância da gente desmistificar que o aluno especial não é de responsabilidade apenas do cuidador, daquele professor que está ali naquele momento, ou apenas da CP, é a escola que precisa abraçar, né? Sentir que a necessidade da gente trabalhar no coletivo para o crescimento daquele ser, daquele indivíduo, que aquele indivíduo crescendo, desenvolvendo, é toda uma equipe que também cresce e se desenvolve. Então, assim, muito obrigada. Gratidão imensa, como eu já disse, por esse momento. Espero poder estar participando em mais momentos com a sua fala. Obrigada. Bom, eu agradeço as palavras carinhosas, mais uma vez agradeço a professora Maria Helena, a professora Roberta, a professora Mirella e todos vocês aí por esse momento, somos 41 pessoas aqui, né, como a Roberta falou, 1h30, né, debruçados em cima do tema, e se deixar eu falo o dia inteiro, eu gosto muito, né, a gente quando gosta de um tema, né, professor Júnior vai falar, né, vai falar. A gente nem viu passar, né, a gente nem viu. Quero deixar, professora Roberta, o Núcleo de Educação Especial Inclusiva, espero que vocês entrem lá no nosso, né, vou botar aqui o site de novo, para vocês poderem coletar alguns materiais, né? Nós temos vários livros que podem ser baixados, download, artigos, e deixar o núcleo, né, da Educação Especial Inclusiva, que é um núcleo da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Todos nós somos professores do Estado do Rio de Janeiro. Então, é um núcleo que está à disposição para pesquisas, para troca, para parcerias, para receber também vocês em algum dos nossos cursos, né, da pós-graduação, faço parte do mestrado, da linha 2 do mestrado, em Educação, Cultura e Comunicação, da Faculdade de Educação, da FEBEF, da UERJ, né, em Duque de Caxias, faço parte do mestrado em Diversidade e Inclusão da UF, do doutorado em Ciências, Tecnologia e Inclusão da UF, e agora, recentemente, da pós-graduação do mestrado em Ciências, né, da UERJ. E todos esses nós temos
os trabalhos, né, em mestrado, doutorado, enfim, e os trabalhos de pesquisa também com as redes, todos os nossos trabalhos são trabalhos concretos, que eu falo, não dá para nós estudarmos educação atrás de uma mesa, né, ou num laboratório isolado, não é? Mas a sala de aula, o espaço da sala de aula, o espaço da escola, não é, que é o espaço de onde aconteçam os processos de ensino-aprendizagem, mesmo que não sejam formais, os processos informais. Então, vocês também estão convidados a estarem, né, juntos, né, e sempre que possível estarei aqui, né, quando convidada, que eu tenho um carinho muito grande aí do Paraíba do Sul, né, não é a primeira vez, né, na pandemia, né, no momento da pandemia estivemos juntos, aprendemos agora, né, a estarmos no híbrido, isso também é muito bom, e agradeço aí a todos, e minhas palavras finais é gratidão mesmo, né, gratidão pelas profissões que escolhemos, cada um de nós, né, que, de certa forma, trabalhamos formando seres humanos, né? Sempre, né? Sempre em processo de aprendizagem, né? Sempre em processo de construção. Eu digo para vocês, se vocês receberem um aluno lá no ensino médio, que não esteja alfabetizado, pensem, né? Pensem naquelas mãozinhas que eu mostrei no início, pensem nas formas de comunicação, pensem nas diversas formas de letramento que existem, e tentem ver o que tem de positivo. Não pensem que eles não podem ir à frente enquanto seres humanos. Educação básica é para formar cidadão. E se nós, eu acho que hoje, porque eu gosto de falar por isso, nós assumimos, o Brasil assumiu o discurso da inclusão, mas ainda não vive a inclusão. E aí sectariza, por exemplo. Escola bilíngue para surdos não é inclusão. Inclusão está na classe comum. Clínica escola para autistas mais severos não é inclusão. Nós não podemos mais sectarizar, ou classe hospitalar, hospital não é lugar de escola. Não podemos mais sectarizar. Nós somos profissionais do humano, nós temos que estar em tudo quanto é lugar. Eu digo assim, todo mundo tinha que ser o seu personal professor. O professor ali, do lado, acompanhando o desenvolvimento humano. Então, sempre vejam o potencial, sempre vejam a potencialidade, sempre vejam a ponte que vocês vão colocar na vida daquela pessoa. E a gente sabe o quanto aquela escola, naquele momento, às vezes é a única coisa que essa pessoa tem para contar na sua vida. Porque nós lidamos com populações muito pobres, né, que muitas vezes têm acesso. Então, vamos realmente fazer valer, sem medo. Se tiver alguma dúvida, pergunta um por outro, é assim mesmo, como é que a gente caminha? E a gente caminhando mesmo, ao lado deles, e vendo o que é melhor naquele momento ali de construção da vida, tá bom? Nunca feche a porta da escola. Fala, linda, que emoção ouvi-la, se pudesse ficaríamos aqui por mais tempo, né? Muito bom a gente ver essa paixão em cada fala que você trouxe e nos presenteou nesta manhã. Muito obrigada, como Roberta disse, e tantos outros, gratidão por este momento. Sim. E, para finalizar, vou fazer uma reflexão que muitos já podem ter até ouvido, né? Que diz que, como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Então, aqui nós ressaltamos o nosso compromisso em abraçar a diversidade e promover a inclusão, sem medo, sem receio, de coração aberto, né? Com essa emoção e com essa paixão. A gente está muito feliz e, com certeza, teremos outros momentos para trocar e receber tanta experiência, né? E nos motivar tanto. Muito obrigada, em nome de toda a Centro-Sul, time NAPS, Roberta, diretores, os professores que estão aqui presentes. Foi muito bom esse momento. Parabéns. Obrigada, professora Mirella. Eu vou, então, agora terminar a gravação. Entrou mais alguém? Ainda tem pessoas, acho que ainda entrando. E aí, professora Mirella, professora Roberta, eu vou encaminhar para a professora Maria Helena, depois que o computador me fizer o retorno, a gravação, para vocês disponibilizarem, tá bom?
Ótimo, grande ótimo. abraço Obrigada. a todos. Deixa Para fazer uma foto, Pronto. gente, abrindo as câmeras. Isso, tira Isso, foto que depois. bom que você lembrou aí, manda. Márcia. Ligando todo mundo aí o máximo. Quem puder ligar aí o seu. Que lindo, olha. É. Excelente. Esses roxinhos, então, eu desligo a gravação. Um abraço, fiquem com Deus.